Ah, mas assim, tem umas aí que, olha, eu passei por umas... Enfim, mas até esqueci, não, lembrei. Você falou da Ilana Casoy e até a gente conversou com o Salada sobre isso. E eu acho que você curte também essas séries e essas coisas. E eu acho, por exemplo, a Ilana Casoy é uma que faz muito bem feito, né? Até eu falei do Capote, assim, também aqui, que é com uma riqueza de detalhes absurda, assim, que pra gente é legal porque é fascinante. Agora eu fico pensando, será que em algum momento isso também não pode virar, e aí eu sei que tem muita ficção envolvida também em volta dessas coisas, mas isso também não pode virar, por exemplo, material de estudo para gerar referência, porque um cara que está chegando para começar, lógico, ele também não pode chegar, ó, eu já li vários livros da Ilana Casoy e vou ser perito, mas é que eu fico pensando esse início, assim, porque o cara ele tem que ir lá sem saber nada, porque vocês sabem de experiência, de estar ali 10 anos seguidos vendo padrões, né? Existe algo da ficção que seja possível trazer para que sirva de estudo, para que sirva de referência, de insight, para o cara trabalhar a cabeça dele mesmo, ou realmente são coisas que elas devem andar separadas, que têm funções separadas? Não, eu acho que tudo pode ser aproveitado, desde que aquele não seja seu embasamento próprio, né? Não, conclui a perita que fulano assassinou cicrano com base no episódio 12 do CSI Miami. Não, né? Mas qual foi o embasamento? Minuto 13. Mas o que aconteceu naquele minuto 13 do episódio 12? Eles conseguiram essa prova fazendo isso, isso e isso. Pô, vou reproduzir isso aí e ver se de repente dá certo, faço. Peraí, isso aqui tem embasamento científico? Qual é a literatura que pode ser usada? Aí eu vou pesquisar a literatura, se embasar, se der, ali, ok, não tem problema nenhum. E uma coisa eu te falo, perito, por anos e anos que ele tenha de experiência, ele vai chegar em alguma cena e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer? Caramba, eu não tenho noção do que eu posso fazer aqui. Caramba, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu faço isso muitas vezes hoje. E todos os colegas que eu converso, todos fazem. Então, você pode ter 50 anos de profissão, vai chegar alguma coisa que você vai olhar e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer? Porque a gente não vai saber tudo. E o nosso trabalho, ele é totalmente fora da rotina. Então, a gente pega coisas totalmente diferentes o tempo todo. Então, é impossível você saber tudo. E aí, o que a gente faz? Vai estudar. O que a gente entra numa cena de crime. A gente pode não saber o que aconteceu ali ainda, mas a gente vai fotografar. A gente vai fazer as medições necessárias. A gente vai fazer o máximo de anotações que a gente puder. A gente vai filmar. A gente vai registrar aquilo ali. E depois eu vou estudar. Aí eu vou me embora para os meus livros. Eu vou conversar com um colega. Já pegasse um caso assim? O que pode ser? E vou rever tudo aquilo que eu fiz. Então, se tiver livros, séries, colegas que possam me ajudar, eu vou utilizar isso. Porque é impossível você saber tudo que está acontecendo ali. Né? Vou pedir ajuda a outros colegas, se for o caso. Vou. Então, não tem problema nenhum, desde que a sua conclusão seja embasada cientificamente. E pode ter certeza, a gente entra num lugar, nem sempre a gente sabe o que aconteceu ali. A gente vai saber depois. Estudando, revisando aquela cena, recriando aquela cena. Às vezes a gente volta ao local novamente. Tem coisas que às vezes a gente vê quando volta ao local que não viu no dia. Pode. Então, assim, é um trabalho assim longo. Então, é tranquilo, assim. A gente vai usar o máximo de material possível. E se de repente for numa série que tiver isso, não vejo problema nenhum. Desde que eu ache a explicação científica para aquilo ali. Mas o insight pode vir ali da... Pode. Eu sei que é uma pergunta esquisita, Pode. mas você lembra de algum caso específico assim? E aí, já ampliando a pergunta, qual dessas séries você acha que é mais verossímil, que realmente tem um conteúdo que você vai ver o mais próximo da realidade que vocês vivem? O CSI é um conteúdo verossímil. As pessoas perguntam muito isso. Aquilo que vocês fazem só que a gente faz sempre? Não. Mas por que não faz sempre? Porque a gente não tem a mesma grana dos caras. A gente não tem a tecnologia que eles têm. Ali é fantástico, os exames se faz rapidinho, para qualquer coisa você faz um exame ali, você consegue. Aqui não, cara. Eu não tenho aquela tecnologia. Eu poderia ter, porque ela existe, existe. Ali eles não estão criando coisas surreais, não. Tudo possível, só que eu não tenho grana para investir naquilo. O que ali fica meio irreal, por exemplo, quando eles pegam uma impressão digital numa cena de crime. A impressão digital tá linda lá. Ela tá linda, maravilhosa. E não é isso que a gente vê numa cena de crime. Tenta pegar um instrumento. Vou pegar essa garrafa.
As pontas do meu dedo nem tocaram nessa garrafa. Aí vamos dizer que toque. Eu peguei, aí eu vou pegar bem direitinho assim, eu peguei assim. Olha que linda, tocaram. Aí de repente, quando eu vou botar, eu posso puxar minha mão assim. Aí eu já borrei a impressão digital. Então, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ter impressões digitais de qualidade numa cena de crime. A gente não consegue, justamente isso, porque a pessoa está fazendo na rapidez, muitas vezes a ponta dos dedos não tocam nos objetos, quando tocam, borram. A gente encontra fragmentos, pedacinhos de impressões digitais. Se aquele fragmento vai me dar as informações suficientes para eu chegar a individualizar alguém, ótimo. Que é o que a gente chama assim, no mínimo 12 pontos característicos. Eu tenho que, naquele fragmentozinho, achar 12 similaridades com a impressão que eu estou comparando. Que é do suspeito, por exemplo. Se eu achar abaixo de 12, já era. Achei 11, já era. Eu não posso dizer que aquela pessoa é aquela. Achei a partir de 12, ok, eu posso dizer. E é difícil isso acontecer. Então, o CSI Miami você chega, as impressões são lindas e maravilhosas. E, o CSI Miami você chega, por exemplo, você vai botar o DNA no banco de dados lá. Tem o CODES, que é o banco genético, né, de dados que tem e que se utiliza até no mundo todo. Só que a realidade norte-americana é diferente da brasileira. Na norte-americana, eles podem alimentar com diversas informações aquele CODES, né? Podem botar endereço da pessoa, foto da pessoa. Aqui, a nossa lei não permite isso. Ah, tá. Então, eu não vou colocar aquela minha amostra de DNA e aparecer como aparece o CSI Miami. Endereço, ficha criminal, foto da pessoa, última refeição do dia dela. Não vou ter isso aqui. E várias coisas assim que vão acontecendo, que a realidade jurídica de lá é diferente da daqui. Mas tudo aquilo se faz. Só que outra realidade jurídica, então nem tudo eu posso fazer aqui, porque a minha lei não permite. Segundo ponto, dinheiro. A minha tecnologia não tem. E um terceiro ponto que eu aponto também é que, assim, lá naquela série, são os mesmos peritos que estão investigando o caso até o fim. Tipo, aconteceu esse homicídio aqui. Eu vou ficar nesse caso até chegar na conclusão dele. Ah, tá. Nunca. Eu vou para um plantão, eu pego 4 casos num plantão, 4 mortes num plantão, daqui a 3 dias eu estou de plantão de novo, peguei mais 4 casos, e aquele ali eu nem concluí, mas eu estou pegando outros. E quando eu vejo, no final de um mês, eu estou com 20 casos ativos, e vai entrar o próximo mês, eu vou pegar mais 20, 25 casos, e lá no CSI Miami você vê eles terminarem bonitinho o caso. Aquilo ali não acontece nunca na realidade daqui. Mas tudo é possível fazer. O Dexter traz muito o estudo das manchas de sangue. E teve um caso que eu fiz, que se você pega o primeiro episódio do Dexter, aparece, assim, é muito legal. E eu vi no Dexter isso, né? Mas depois eu vi que isso realmente existia. Chama técnica de fios. Só que lá no Dexter, ele usava um aparelho a laser, um scanner 3D. Eu fui falando das características das manchas de sangue, né? As informações que a gente pode ter. Você sabe que a gente também pode ter, a partir da morfologia dela, o ângulo de incidência que aquela mancha de sangue tocou aquele suporte, tocou aquele anteparo. Quanto mais redondinha, mais a 90 graus, ela caiu. Quanto mais inclinadinha, né, distorcida, mais inclinada, um ângulo distante de 90 graus vai ter chegado ali, né? Então, identificando aquele desenho, eu sei qual foi o ângulo de incidência. Foi a 30 graus? Foi a 40 graus? Então, eu posso puxar aquele ângulo naquela mancha. E aí, por exemplo, geralmente você não vai ter só uma gotinha, né? Você vai ter, vamos dizer, sei lá, 5 em diante, 30, 20. Mas vamos pegar 3 gotinhas, se eu tiver. Eu vou traçar essa gotinha aqui. Não, ela caiu a 30 graus. Essa daqui, não, 35 graus, 40 graus. Isso aí a literatura tem. Aí você vai para livros, você vai ver o formato, o tamanho dela e vai comparar e vai saber o ângulo de incidência. Então, eu vou traçar justamente o desenho nesses ângulos, né? Por exemplo, caiu a 30 graus. A mancha de sangue está aqui, eu coloco ela aqui e puxo a linha em 30 graus. Na outra, 35, faço a mesma coisa. Onde essas linhas se cruzarem é o local onde estava a minha fonte de sangue. Entendeu? Onde ela jorrou esse sangue. Então, eu tenho a posição da vítima naquele local.